E se eu te dissesse que um homem reconstruiu uma cidade inteira em apenas 52 dias, enquanto era atacado, ameaçado e sabotado a cada momento? Você já se sentiu olhando para os escombros da sua vida? Relacionamentos destruídos, sonhos desmoronados, projetos que viraram pó? Então você precisa conhecer a história de Neemias. Este homem não era um guerreiro, não era um profeta famoso, era apenas um copeiro do rei. Mas ele fez algo que parecia absolutamente impossível. Jerusalém estava em ruínas há mais de 140 anos. Os muros destruídos, as portas queimadas, o povo humilhado. Todos já haviam desistido. Era mais fácil aceitar a derrota do que enfrentar a realidade. Até que um dia, Neemias recebe uma notícia que mudaria tudo. Imagine, você está servindo vinho ao homem mais poderoso do mundo, o rei Artaxerxes da Pérsia, quando seu coração se parte ao saber que sua cidade natal está completamente destruída. O que você faria? Neemias chorou, jejuou e orou por dias. Mas ele não parou por aí. Aqui está o segredo que ninguém te conta. Neemias tinha um plano. E esse plano começou com uma oração estratégica que duraria exatamente 4 meses. 4 meses depois daquela notícia devastadora, Neemias entra na presença do rei com um rosto diferente. E o rei percebe imediatamente. Por que está triste? Você não está doente. Isso só pode ser tristeza de coração. Neste momento, Neemias enfrenta uma escolha mortal. Na Pérsia Antiga, mostrar tristeza diante do rei poderia significar execução imediata. Mas Neemias fez algo brilhante. Ele orou em silêncio por apenas alguns segundos, o que a Bíblia chama de oração relâmpago. E então respondeu com total honestidade. Como não estaria triste se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está em ruínas? Essa resposta foi genial. Neemias apelou para algo que qualquer pessoa da antiguidade entendia: a honra aos ancestrais. E funcionou. O rei não apenas permitiu que ele fosse, mas perguntou: o que você quer? Aqui vem a parte impressionante. Neemias não pediu apenas permissão para viajar. Ele pediu cartas de autorização, escolta militar e madeira das florestas reais para reconstruir os portões. Ele tinha pensado em tudo durante aqueles 4 meses de oração. A lição? Fé sem planejamento é presunção. Neemias orou intensamente, mas também planejou meticulosamente. Ele sabia exatamente quanto material precisaria, qual rota tomaria e quem precisaria convencer. Neemias chega em Jerusalém e faz algo completamente inesperado. Ele não conta para ninguém porque está ali. Durante 3 dias, ele apenas observa, escuta, investiga. E então, no meio da noite, ele monta num cavalo e faz uma inspeção secreta das muralhas destruídas. Por que o segredo? Porque Neemias sabia que haveria oposição. Ele precisava avaliar a real dimensão do problema antes de apresentar a solução. Ele cavalgou pela escuridão, vendo portão após portão queimado, muro após muro derrubado. Em alguns lugares havia tanto entulho que nem conseguia passar com o cavalo. Aquela visão noturna deve ter sido devastadora. 140 anos de destruição. Gerações que simplesmente aceitaram viver na vergonha. Mas Neemias viu algo diferente. Ele viu possibilidade onde todos viam impossibilidade. Depois dessa investigação, ele finalmente reúne os líderes e o povo e diz algo poderoso: vocês estão vendo a desgraça em que estamos. Jerusalém está destruída e suas portas foram queimadas. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não sejamos mais humilhados. A resposta do povo foi imediata. Vamos começar a reconstrução. Por quê? Porque Neemias não apenas trouxe um sonho, trouxe um plano, trouxe recursos e trouxe autorização real. E você?
Que área da sua vida precisa de reconstrução hoje? Deixe nos comentários qual é o seu muro destruído e vamos orar juntos. No momento em que o trabalho começa, 3 homens aparecem na história: Sambalá, Tobias e Gesem. Eles não eram pessoas comuns. Eram governadores das regiões vizinhas que lucravam com Jerusalém estar fraca e vulnerável. Eles começam com o que todo opositor faz primeiro: ridicularização. O que esses judeus fracos estão fazendo? Pensam que podem reconstruir? Se até uma raposa subir nesse muro, ele vai desabar. Mas perceba a estratégia de Neemias. Ele não perde tempo respondendo. Ele simplesmente ora: ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. E continua trabalhando. A melhor resposta para a zombaria não são palavras, é progresso. Então, quando o muro chega à metade da altura, os inimigos mudam de tática. Agora vem a ameaça. Vamos atacá-los e criar confusão. Era uma estratégia psicológica. Espalhar medo entre os trabalhadores. E funcionou. O povo começou a ficar desanimado. Eles diziam: as forças dos trabalhadores estão se esgotando, há entulho demais e não conseguimos reconstruir o muro. Neemias estava enfrentando 3 batalhas simultâneas: a física, reconstruir; a psicológica, medo; e a espiritual, oposição. Qualquer uma dessas batalhas sozinha poderia destruir o projeto. Juntas, pareciam invencíveis. Mas Neemias fez algo que mudou tudo. A solução de Neemias foi tão criativa quanto radical. Ele dividiu o povo em 2 funções. Metade construía, metade montava a guarda com lanças, escudos e arcos. Mas não parou por aí. Ele ordenou que todos os trabalhadores, mesmo os que estavam construindo, carregassem suas armas. Os que carregavam materiais faziam isso com uma mão e na outra seguravam a arma. Os que construíam tinham a espada presa na cintura. Imagine a cena. Centenas de homens reconstruindo uma cidade inteira, mas cada um armado e pronto para lutar a qualquer momento. Era construção e guerra simultaneamente. Era fé e vigilância juntas. Neemias também estabeleceu um sistema de alarme. Um trombeteiro ficava ao seu lado o tempo todo. Se houvesse ataque em qualquer seção do muro, o trombeteiro tocaria e todos correriam para aquele ponto para defender. Nosso Deus lutará por nós, Neemias declarou. Mas ele distribuiu as armas mesmo assim. Essa é uma das maiores lições da história. Confie em Deus, mas faça sua parte. Ore, mas também se prepare. Tenha fé, mas não seja ingênuo. Os trabalhadores começavam antes do amanhecer e só paravam depois do anoitecer. Neemias conta que nem ele, nem seus irmãos, nem seus servos tiravam suas roupas, só para se lavarem. Eles dormiam prontos para lutar. Era dedicação total, era comprometimento absoluto. Quando os inimigos externos viram que não conseguiriam parar a obra com ameaças, eles mudaram de estratégia novamente. Agora vinha algo muito mais perigoso: infiltração e conspiração. Sambalá e Gesem enviaram uma mensagem para Neemias 4 vezes. Venha, vamos nos encontrar numa das aldeias na planície de Ono. Parecia um convite diplomático, mas Neemias sabia a verdade. Eles planejavam me fazer mal. Sua resposta foi perfeita. Estou fazendo um grande trabalho e não posso descer. Por que o trabalho pararia enquanto eu o deixo e vou até vocês? Depois de 4 recusas, eles enviaram uma 5ª mensagem, desta vez em carta aberta, para que todos pudessem ler. Era uma acusação pública. Está sendo anunciado entre as nações, e Gesem confirma que você e os judeus estão planejando se rebelar, e por isso estão reconstruindo o muro. Era fake news, era difamação pública, era uma tentativa de destruir a reputação de Neemias e fazer o rei cancelar o projeto. Neemias respondeu com firmeza: nada disso que você está dizendo está acontecendo. Você está inventando tudo. E continuou trabalhando. Mas o pior ainda estava por vir.
Um profeta chamado Semaías, que parecia estar do lado de Neemias, sugeriu que ele se escondesse no templo para salvar sua vida. Você já enfrentou oposição fazendo algo que Deus te chamou para fazer? Comente amém se você está no meio de uma batalha agora. Quando Semaías sugeriu que Neemias se escondesse no templo, parecia um conselho sábio, parecia proteção divina, mas Neemias percebeu algo crucial. Aquilo era uma armadilha. Um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar sua vida? Não irei. Por que isso era tão importante? Porque se Neemias, que não era sacerdote, entrasse na parte sagrada do templo, ele violaria a lei de Deus. Ele seria desqualificado moralmente. Os inimigos teriam a acusação que precisavam. Mas há algo mais profundo aqui. Neemias entendeu que líderes não podem se dar ao luxo de mostrar medo nos momentos críticos. Se ele se escondesse, mesmo com uma boa razão, o povo entraria em pânico. O projeto colapsaria. A Bíblia diz que Neemias percebeu que Deus não havia enviado Semaías. Ele havia sido contratado por Tobias e Sambalá para fazê-lo pecar. Era corrupção dentro da própria comunidade religiosa. Isso nos ensina algo devastador. Nem toda voz que fala em nome de Deus realmente vem de Deus. Nem todo conselho espiritual é do Espírito Santo. É preciso discernimento. Neemias enfrentou oposição externa, sabotagem psicológica, fake news e agora corrupção religiosa. Quantas vezes você já desistiu enfrentando apenas uma dessas coisas? Neemias enfrentou todas simultaneamente e ainda assim continuou construindo. Em apenas 52 dias, o impossível aconteceu. O muro de Jerusalém, destruído por 140 anos, foi completamente reconstruído. 52 dias, menos de 2 meses. A Bíblia registra que quando todos os inimigos ouviram sobre isso, todas as nações ao nosso redor ficaram com medo e perderam a confiança, porque perceberam que esse trabalho foi feito com a ajuda do nosso Deus. Isso é profundo. Não foi apenas a velocidade que impressionou, foi o fato de que todos reconheceram isso foi Deus. Não havia outra explicação, mas vamos ser honestos sobre como esse milagre aconteceu. Não foi mágica, foi organização divina com trabalho humano intenso. Neemias dividiu o trabalho estrategicamente. Cada família reconstruiu a seção do muro próxima à sua própria casa. Por quê? Porque ninguém trabalha tão duro quanto quando está protegendo seu próprio lar. Era interesse pessoal transformado em bem coletivo. Eles trabalharam em turnos contínuos, mantiveram vigilância 24 horas, não cederam à intimidação, não se distraíram com reuniões inúteis, não se esconderam quando ameaçados, não acreditaram em mentiras. O resultado? Um muro que ninguém achava possível. Em um tempo que ninguém imaginava viável, com recursos que pareciam insuficientes. A pergunta não é, Deus fez um milagre? A pergunta é, como Deus faz milagres? E a resposta é, através de pessoas obedientes, organizadas e determinadas. Você pensaria que a história termina com o muro pronto, certo? Mas na verdade, o muro foi apenas o começo. O verdadeiro milagre aconteceu depois. Com os muros reconstruídos, Neemias fez algo revolucionário. Ele reuniu todo o povo, homens, mulheres e crianças, na praça diante da Porta das Águas. E ali, o escriba Esdras leu a lei de Deus desde o amanhecer até o meio-dia. 6 horas de leitura da palavra. E o povo ficou em pé o tempo todo, ouvindo. Quando entenderam o que estava sendo lido, começaram a chorar. Não de tristeza, mas de convicção. Eles perceberam o quanto haviam se afastado de Deus, o quanto haviam esquecido sua palavra. Mas Neemias disse algo lindo. Não chorem. Este é um dia sagrado. Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Aquele dia se transformou em celebração. E sabe o que aconteceu depois? Um avivamento genuíno.
O povo fez um pacto renovado com Deus. Eles confessaram seus pecados, restauraram as práticas que haviam abandonado. O muro físico trouxe segurança, mas o muro espiritual, o retorno à palavra, trouxe transformação real. Aqui está o segredo. Neemias não reconstruiu apenas pedras. Ele reconstruiu uma nação. Não restaurou apenas estruturas. Restaurou identidade, propósito e fé. Que área da sua vida espiritual precisa ser reconstruída? Deixe seu pedido de oração nos comentários. A história de Neemias não é apenas história antiga. É um manual para qualquer pessoa que precisa reconstruir algo que foi destruído. Primeira lição: lamente, mas não fique paralisado. Neemias chorou por Jerusalém, mas não parou por aí. Ele transformou o lamento em ação. Segunda lição: ore intensamente, mas planeje estrategicamente. 4 meses de oração produziram um plano detalhado. Fé não elimina planejamento. Terceira lição: investigue antes de agir. Neemias fez aquela inspeção noturna para conhecer a real dimensão do problema. Você não pode reconstruir o que não tem coragem de examinar. Quarta lição: trabalhe e vigie simultaneamente. Uma mão na obra, outra na espada. Seja produtivo, mas não seja ingênuo. Quinta lição: não negocie com quem quer destruir você. Neemias recusou as reuniões em ONU porque sabia que eram armadilhas. Algumas conversas são perda de tempo. Sexta lição: liderança é trabalhar junto, não apenas dar ordens. Neemias estava no meio do trabalho, com a espada na cintura, ao lado do trombeteiro. Sétima lição: a reconstrução física deve vir acompanhada de reconstrução espiritual. Os muros sem o avivamento seriam apenas pedras. O avivamento sem os muros seria vulnerável. Você está olhando para algo destruído na sua vida agora? Um casamento, uma carreira, uma saúde, uma fé? Lembre-se, Neemias reconstruiu em 52 dias o que estava destruído por 140 anos. Com Deus, nunca é tarde demais para começar de novo. A pergunta é: você vai começar hoje?